Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Meu nome é Sônia, eu sou voluntária aqui do Estrela de Luz e vou conduzir o trabalho da assistência dessa noite com vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de lembrá-los que é sempre uma alegria para nós podemos estar aqui reunidos em nome de Jesus e sentindo a sua presença. Eu, em nome da casa, gostaria de lembrá-los que nós temos uma caixinha virtual de vibrações que é postada toda semana nos grupos da assistência, onde vocês podem colocar aí as suas intenções pelos seus amigos, familiares, entes queridos, e também lembrá-los de que nós ainda estamos aceitando alunos para a nossa Escola de Aprendizes do Evangelho. Também vocês podem encontrar mais informação nas nossas redes sociais ou também com os nossos voluntários. Fica aí o nosso convite fraterno. Então, mais uma vez, boa noite a todos. O nosso tema dessa noite é Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Esse tema está no capítulo 5, itens 1 a 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós sempre recomendamos a leitura para maior aprofundamento e conhecimento do tema. Bom, meus amigos, falarmos de aflições é falarmos de dor e de sofrimento. Este é um tema que parece ser muito pouco palatável, né? Um tema indigesto, porque, afinal de contas, nós, apesar de vivermos ainda num planeta chamado um planeta em transição, de provas e expiações, nós ainda vivemos sempre com muita dificuldade de entendermos por que há tanta dor, tanto sofrimento, ou aquilo que nós chamamos de tanta injustiça. Nos depararmos com a dor, com o sofrimento, nos faz muitas vezes questionarmos até mesmo a existência ou a presença de Deus. Em muitas situações em nossas vidas, quando a dor e o sofrimento nos visitam, a nossa primeira reação imediata é a famosa pergunta: mas por que eu? Por que comigo? Por que a minha família? O que está acontecendo para que tudo isso esteja acontecendo comigo e só comigo? A dor, como dizia um dos avatares que passaram pela Terra, também Buda, viver é doer. A dor faz parte do sofrimento humano. Para vir ao mundo, para nascer, o ser humano passa por um processo de dor. Mas, ao pensarmos dessa forma, significa que estamos então condenados a uma vida de penas e de sofrimentos eternos? Ou mais, de que estamos aqui num joguete divino que faz conosco, nos coloca aqui no seu tabuleiro e com tantas injustiças? Pois é, meus amigos, essa é a grande beleza que nós encontramos aqui ao conhecermos mais sobre a doutrina espírita e sobre a mensagem imperecível do nosso Mestre Jesus. Jesus nos faz uma promessa aqui: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E as promessas de Jesus são promessas firmes, são promessas verdadeiras. Nós sabemos que, como eu disse, passarmos por provas, por dores, por sofrimentos é inevitável. O que acontece muitas vezes é que nós todos ainda vivemos num sistema ou numa visão de justiça que é uma justiça
dentro do nosso olhar de seres humanos, de nosso olhar à justiça dos homens. Porque para a justiça divina não há erro, a justiça divina é sempre perfeita. Mesmo que aos nossos olhos, às vezes isso não pareça ser verdade. Tem uma historinha de um sábio chamado Nasruddin, ele tem várias histórias bem interessantes. Mas uma delas é muito pertinente para essa nossa reflexão dessa noite. Diz que Nasruddin chegou a uma cidade da Índia e foi procurado por alguns meninos que tinham acabado de voltar de uma plantação de melancias. Estavam com um carrinho cheio de melancias. Eram 3 ou 4 meninos e tinham naquele carrinho mais de 20 melancias. E eles perguntaram para o mestre: mestre, nós estamos aqui com um problema para dividir essas melancias igualmente entre nós. O senhor nos ajuda? E Nasruddin respondeu: ajudo, mas vocês querem que eu divida essas melancias pelo critério de Deus ou pelo critério dos homens? E eles disseram: é claro que nós queremos que você as divida através do critério de Deus. E assim ele fez. Deu 5 melancias para um, 3 melancias para outro, 4 melancias para outro, 1 melancia para outro e nenhuma melancia para o último dos meninos. E os meninos ralharam e não entenderam, falaram: ué, mas a gente pediu a justiça de Deus e não dos homens. E Nasruddin respondeu: mas quem disse a vocês que aquele que recebeu as maiores melancias recebeu a melhor justiça da parte divina? Apesar dessa história parecer um pouco maluca, quando nós transpomos muitas vezes para a situação diária das nossas vidas, ela tem muito significado. Muitas vezes, dificuldades que enfrentamos, sofrimentos, perdas, limites, parecem ser como um grande castigo. Parece que naquele momento nós estamos órfãos, afastados de tudo e que Deus nos esqueceu. Mas passado um tempo, muitas vezes passado alguns anos, quando nós nos colocamos acima dessa situação ou quando nós nos lembramos daquilo, tudo faz um sentido. Nós percebemos naquele momento como de alguma forma havia uma espécie de plano ou uma espécie de direcionamento para que aquela dificuldade contribuísse muito para quem nós somos hoje, para o que nós estamos vivendo agora. Isso muitas vezes também soa como um pensamento de uma resignação ou até mesmo de fraqueza, mas mais uma vez esse pensamento, quando olhado só por esse ângulo, é porque de novo nós estamos só olhando do ponto de vista material. Quando Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele já nos dizia da mensagem que mais à frente nos seria trazida pelo Espírito da Verdade, através de Allan Kardec, que é a doutrina espírita consoladora. E aonde está o nosso maior consolo, amigos? O nosso maior consolo está de que somos espíritos eternos, de que não existem penas eternas, de que estamos aqui passando por uma experiência, o que significa que já passamos por muitas. Então, por mais que esteja difícil, que esteja doendo, como diria Chico Xavier, isso também passa, isso também vai passar. Então, essa é a grande promessa libertadora do Cristo. Uma outra passagem, onde ele próprio diz para os discípulos: na vida tereis aflições, mas coragem, porque eu venci o mundo. Então, meus amigos, todas as vezes que muitas vezes a falta de fé
o desconsolo ou a dor for muito grande, que nós possamos recordar essas palavras do Cristo. Possamos recordar o seu próprio Calvário. Cristo também, como encarnado, esteve entre nós, sofreu suas aflições, suas agruras, passou pelas provações, foi traído pelos amigos, foi abandonado no momento mais difícil, mas se manteve ali, sabedouro de que estava amparado pelo Pai e de que aquilo também passaria. E o seu único pedido é que nós tenhamos coragem e a certeza de que Ele está ao nosso lado e de que isso também vai passar. Então, meus amigos, que nas aflições nós possamos sempre nos recordarmos de que somos filhos muito amados de um Pai que sim é justo, numa justiça que muitas vezes não alcança a nossa dimensão humana, mas que é uma justiça perfeita, assim como é perfeito o Criador que nos criou. Então, que nós possamos meditar nessas palavras, que essas palavras elas possam permanecer nos nossos corações durante essa semana. E nós vamos assim, seguindo para a segunda parte do nosso tratamento, e vamos nesse momento voltando novamente para a nossa atitude de meditação e de prece. Nós vamos assim, agradecendo ao plano espiritual que esteve conosco aqui nessa noite e que junto com eles nós possamos unir os nossos corações e mentes para que nós possamos levar as nossas melhores vibrações para todos os nossos irmãos nesse momento que se encontram em aflição, para que eles recebam um banho de paz, de harmonia, para que os seus corações possam ser tocados com amor, com brandura e com esperança. Que esse mesmo amor possa se espalhar por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, acamados, para todos os seus familiares, para todos os nossos irmãos que enfrentam o luto nesse momento, que eles saibam que a separação é momentânea e que estamos sempre juntos. Que nós possamos estender as nossas vibrações de muito amor por todos aqueles que amamos profundamente, nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos, os que estão aqui ao nosso lado e os que já partiram para a jornada espiritual. Que eles se sintam imensamente amados, lembrados e jamais esquecidos por nós. Que nós possamos nesse momento também deixar uma vibração em aberto para todos aqueles que estão nas ruas, desamparados, para os nossos irmãos que estão sofrendo as privações materiais, catástrofes naturais, que todos eles sejam amparados nesse momento. E nós deixamos uma vibração em aberto, em forma de flores brancas e perfumadas. Que essas flores elas possam se espalhar, envolvendo todo o nosso planeta Terra, e que ela alcance um número maior de corações nesse momento, numa lufada de primavera, lotada de esperança por dias melhores e por uma terra transformada. Que assim seja, graças a Deus. E ainda assim, eu vou pedir a vocês que permaneçam em silêncio, para que nós possamos receber os passes magnéticos da espiritualidade. Então, nesse momento, a todos vocês, todos os nossos irmãos que estão fazendo o nosso trabalho da assistência, eu peço a vocês que nesse momento respirem profundamente e que se sintam envolvidos numa cascata de luz branca que adentra pelo topo da sua cabeça e envolve todo o seu corpo físico através de energias
revitalizantes, energias que vão tratando os seus sentimentos, vão tratando o seu corpo físico, o seu corpo espiritual. E que essas energias vão se transformando numa cúpula de luz, uma cúpula que envolve cada um de vocês, para que vocês possam nesse momento receber o passe da espiritualidade. As equipes espirituais que estiveram aqui conosco essa noite, nós vamos agradecendo imensamente pela assistência, agradecendo também a Jesus, pedindo a Ele que abençoe imensamente cada um dos nossos irmãos e que essa energia dos passes magnéticos possa se estender por toda a semana. Nós assim agradecemos e damos por encerrada a existência espiritual dessa noite, rendendo graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, muito boa noite a todos, que vocês tenham uma semana de paz, de amor, de saúde e de muita prosperidade. Um abraço e até a semana que vem.